O que significa crer em Deus? Simplificando, crer em Deus é possuir confiança nele. Crer em Deus inclui um reconhecimento de sua existência, é claro, mas a verdadeira crença em Deus é mais do que isso. O teísmo é um ótimo lugar para começar, mas não é o objetivo da jornada. Crer em Deus é necessário para ter fé religiosa. As Escrituras dizem que crer no Deus verdadeiro é fundamental para um relacionamento com Ele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11:6. Basicamente, acreditar em Deus requer uma crença de que Ele realmente existe. Há muitas pessoas ao redor do mundo que acreditam no mundo sobrenatural, o que inclui Deus ou os deuses. Mesmo se excluirmos adeptos de religiões pagãs, ainda há muitas pessoas que acreditam em um Deus único e pessoal. Este é um passo importante, mas simplesmente acreditar que Deus existe não é suficiente. Como Tiago 2,19 explica, os demônios também acreditam na existência de Deus. O simples reconhecimento da existência de Deus não torna alguém piedoso. Crer em Deus também deve envolver comprometimento e mudança de vida. Todos nós acreditamos em fatos sobre coisas que não mudam a maneira como vivemos. A maioria das pessoas acredita nos fatos que ouviram sobre a necessidade de uma boa dieta e exercício, por exemplo, mas a maioria não muda suas vidas com base neles. Muitas pessoas que acreditam que Deus existe não fazem nada à luz desse conhecimento, então sua crença não é realmente melhor do que a dos demônios. A fé que não resulta em ações é uma fé morta, Tiago 1,26. Entretanto, mesmo uma crença em Deus que motiva alguém a agir não é suficiente. Algumas pessoas têm uma crença em Deus que consome suas vidas. Elas são levadas a grandes atos de sacrifício, devoção religiosa ou serviço em nome de Deus. Na maioria das religiões, existem pessoas que estão dispostas a fazerem qualquer coisa por seus deuses ou deuses. Mas, dependendo do Deus em questão, as ações exigidas ao devoto podem incluir danos pessoais ou mesmo assassinato. Compromisso, serviço e devoção a um poder superior não são garantia de retidão moral. A crença genuína em Deus é baseada em quem Ele realmente é. O axioma da Bíblia de que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Hebreus 11:6, supõe que a fé é colocada no Deus da Bíblia, não em algum outro Deus. Embora muitas pessoas acreditem que Deus existe e queiram servi-lo, o Deus que adoram é um inventado por elas mesmas. Essas pessoas frequentemente refazem Deus à sua própria imagem, escolhendo os aspectos do Deus verdadeiro que consideram agradáveis. Elas podem acreditar que Deus é amor, o que é um conceito bíblico, 1 João 4:8, mas podem então interpretar isso por sua própria definição de amor. Deus, para alguns, é um avô amoroso que lhes dá coisas boas e quer que sejam felizes. Membros de seitas cristãs podem ser devotados a Deus, mas não a como Deus se revelou nas Escrituras. Crer em um Deus criado por nós é uma fé sem valor. Se nossa crença se conformar à realidade, devemos acreditar em Deus assim como Ele se revelou, o Deus Trino que é perfeito, onisciente, onipotente, todo-suficiente, imutável, verdadeiro, fiel, gracioso, amoroso, misericordioso, santo e justo. Para crer verdadeiramente em Deus como Ele se revelou, precisamos crer em Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3. Jesus é Deus em carne e é por meio dele que Deus se mostrou para nós de uma maneira que todos podemos entender. Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, Hebreus 1:1 e 2. Como Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, João 14:9 e 11. Na cultura moderna, uma crença genérica em Deus e até devoção a Deus que leva ao serviço de nosso próximo ainda são socialmente aceitáveis.
No entanto, uma fé mais específica em Jesus Cristo como a revelação suprema e final de Deus e o único caminho para Deus não é socialmente aceitável. Uma crença genérica em Deus pode unir judeus, cristãos e muçulmanos de boa vontade. Jesus Cristo, no entanto, os dividirá. Mateus 10:34. A Bíblia diz que não se pode ter fé em Deus como ele realmente é, a menos que essa fé inclua Jesus Cristo. João 14:6. Se alguém não honra a Jesus Cristo, ele não honra a Deus Pai. João 5:23. Segundo os ensinamentos de Buda, a crença em Deus é devido ao medo da morte e do desconhecido, e ele ainda diz assim: tomadas pelo medo, as pessoas vão para as montanhas sagradas, para os bosques sagrados, para as árvores sagradas e para santuários. Dhammapada 188. Os humanos primitivos se encontravam em um mundo perigoso e hostil. O medo de animais selvagens, de não conseguir encontrar comida, de ferimentos e doenças, e de fenômenos naturais como trovões, raios e vulcões era constante. Sem encontrar segurança, esses homens criaram a ideia de deuses para lhes dar conforto em tempos bons, coragem em tempos de perigo, e consolo quando as coisas iam mal. Até mesmo hoje em dia é possível notar que as pessoas usualmente se tornam mais religiosas em tempos de crise, e elas normalmente dizem que a crença em Deus ou em deuses lhes dá força para lidar com a vida. Em alguns casos, explicam que acreditam em algum Deus particular porque rezaram em um momento de necessidade e sua prece foi atendida. Tudo isso parece dar razão à ideia do Buda de que o conceito de Deus é uma resposta ao medo e à frustração. O Buda nos ensinou a tentar entender nossos medos, diminuir nossos desejos e a ter calma para corajosamente aceitar as coisas que não podemos mudar. Ele substituiu o medo pela compreensão racional livre de crenças irracionais.